é o seguinte, a gente tem nas últimas aulas falado bastante sobre aspectos éticos, teorias éticas e, bom, várias questões ligadas principalmente ao fundamento da ética, né? Eu expliquei para vocês em um breve histórico, né, como que a ciência, desde a modernidade, ela ganhou uma certa independência e um poder, justificadamente, penso eu, que deu para a prática científica praticamente uma carta branca para fazer o que a ciência queria fazer. Então, não existia, como hoje a gente vê que existe, limites para a prática científica. Então, a ciência, a gente tem diversos aspectos, diversos exemplos históricos disso, que eu quero abordar na próxima aula. A ciência agia e testava e buscava os seus objetivos, alcançar os seus objetivos, sem qualquer avaliação ética possível. E as avaliações éticas que poderiam surgir, as objeções que poderiam aparecer na prática científica, eram tidas como objeções irracionais ou um obstáculo ao progresso humano. Essa era a maneira como qualquer tipo de objeção à prática científica era vista, né? Então, pegamos, por exemplo, esse espírito positivista. Bom dia, Ângelo. Esse espírito positivista que a gente acompanhou no fim do século XVII, início do século XVIII, até o século XIX, de busca de supremacia, a gente pode colocar assim, do pensamento científico. Bom, você não poderia fazer uma objeção ao cientista no sentido, olha, você não pode fazer o seu experimento dessa maneira ou buscar o conhecimento dessa maneira, que é, no fim das contas, o principal objeto da ética, né? Nos dizer quais são as ações, qual é a maneira que nós devemos conduzir ou ter uma conduta no mundo, né? Esse é o objeto da ética. No positivismo, você não poderia fazer isso. Por quê? Você está fazendo uma objeção ao conhecimento humano. Então, essa maneira de ver a ciência com quase um aspecto praticamente religioso, né, fez com que diversos filósofos, inclusive, tivessem constatado exatamente essa proximidade. Isso é muito interessante, né? Nietzsche, por exemplo, fala em diversos momentos nas obras dele, né, que são vastas, que o pensamento científico se aproxima um pouco da religião, nesse sentido principalmente que adquiriu naquela época. Nietzsche viveu no século XIX, né, principalmente século XVIII, século XVIII, em que a ciência ela estava ali no máximo possível, era considerado praticamente tudo que a ciência fazia era dado como algo positivo, e Nietzsche constatou, peraí, a ciência, ela, apesar de dizer que ela combate o espírito religioso, ela parece uma religião, porque você não consegue questionar e nem colocar limites na prática científica. Nesse sentido, o que eu estou querendo dizer é que Nietzsche percebia uma proximidade entre o comportamento científico inquestionável daquela época dele, né, do ápice do conhecimento científico, da prática científica, com um aspecto religioso medieval, praticamente. Né? Peraí, eu não posso falar nada contra a religião do mesmo jeito que eu não posso falar nada contra a ciência hoje em dia. Né? Então, existia assim esse espírito intocável da ciência em um certo momento. É claro que nos dias de hoje a gente percebeu, a gente consegue, né? Vocês vão, inclusive o professor Juliano na palestra dele ressaltou algum desses aspectos, né? Que existe hoje limites para a prática científica, inclusive a prática científica do zootecnista. Vocês não podem fazer
ciência, nem podem agir profissionalmente com completa liberdade. Existem limites. Existem limites. E esses limites, eles nem sempre existiram na prática científica. Esse é o ponto. Então, o que eu queria refletir hoje um pouco com vocês eu posso dizer assim, um aspecto ainda não observado na prática científica, um aspecto que eu diria mais geral, não tanto que seria objeto de um comitê de ética disciplinar da zootecnia ou do Conselho de Medicina Veterinária, não seria essas coisas observado, mas um contexto mais geral da coisa. Então é isso, eu vou colocar o quadro aqui. Ângela, você está conseguindo me escutar? Sim. Em especial, o aspecto que eu gostaria de destacar hoje seria vincular o pensamento científico, então, ciência e. Só um segundo aqui. Inovação. Vamos pensar aqui, por um segundo, dentro do objeto da zootecnia mesmo. Por que existe uma constante necessidade de inovação dentro da zootecnia? Por que em determinado momento vocês não podem parar de inovar enquanto cientistas da zootecnia? Vocês têm uma ideia sobre isso? Repete aí a pergunta, fazendo favor, professor. Porque vocês, é claro que vocês ainda estão começando, né? Mas em breve vocês vão entrar em um ciclo da pesquisa, vão fazer projetos de pesquisa, vão fazer mestrado, doutorado, vão pesquisar. O professor Juliano, ele passou bastante coisa para vocês sobre pesquisa. Pode falar, Ângela. Eu estava dizendo ciência e inovação, né? A gente sempre está buscando algo novo, né? E expondo as nossas opiniões para estar descobrindo novos métodos de trabalhar ou até mesmo de criar algo, digamos, narração, né, nutrientes e outros mais. Veja a minha visão sobre a profissão de vocês. Olha, o ser humano, vamos colocar aqui, vocês podem discordar de mim, velho. O ser humano, ele tem algumas necessidades. Acho que na vida de vocês podem identificar essas necessidades. Nós temos necessidades, por exemplo, de contato social. Correto? Nem que seja assim dentro da família. Então pode ser família, pode ser amigos. Isso aqui eu considero uma necessidade, né? Aristóteles, só para pegar uma referência filosófica, né, fala que o homem ele é um zoopolitikon, que em grego quer dizer que é de animal mesmo, né, como vem zootecnia, um animal político. Ou seja, a gente tem necessidade de socializar. O ser humano, mais ligados à sobrevivência mesmo, fisiológica, o ser humano ele tem necessidade de alimento e água, né, em especial. Correto? Veja, a gente tem, em especial, talvez não no nosso clima, né,
mas tem também necessidade de aquecimento. Em algumas regiões do planeta, isso é dado como necessidades que a gente chama de básicas, né? Necessidades básicas. Necessidades básicas. Bom, esse básicas aqui é uma coisa que, digamos assim, tem algumas discussões sobre o que de fato é básico na vida do homem. Mas a gente pode concordar aqui, sem dúvida nenhuma, que pelo menos isso aqui é básico, né? Haja vista que uma semana sem comer, alguns dias sem água, você necessariamente vai morrer. Né? Isso vai acontecer. Né? Então é o seguinte, a zootecnia, naturalmente, enquanto um ramo do conhecimento, que eu gostei muito dessa aula do professor Juliano, que ela colocou de uma maneira muito bacana essa parte da zootecnia para a gente. Quem não assistiu a aula pode ir no YouTube, viu? A zootecnia, ela está, em especial, tentando suprir essa parte aqui. E como um subproduto da criação animal, a gente pode dizer que também serve para vestimentas, né, produção de couro e tudo mais. Então, também serve para suprir essa parte, né, a produção animal em si. A população humana no mundo, a gente sabe, isso existem estatísticas, né, ela não para de crescer, correto? Com o tempo. Então, esse aqui está o tempo. E aqui está o número de pessoas no mundo. A gente sabe que esse número aqui não para de crescer, né? Está cada vez maior. Bom, se o homem tem essa necessidade básica de se alimentar e de se aquecer, naturalmente a necessidade por mais, com a população crescendo, a necessidade por mais alimento e mais matéria-prima para produzir roupas e calçados vai aumentar também. Então, dado que alguns recursos na Terra são limitados, por exemplo, a quantidade de terra é limitada, é necessário que a pesquisa, pelo menos, torne a produção, e essa talvez seja a palavra-chave da nossa aula, mais eficiente. Eficiente. Qual é o fundamento dessa produção mais eficiente? Bom, sem dúvidas nenhuma, é a sobrevivência. É suprir as necessidades básicas do homem. Então, a pergunta que eu coloquei para vocês, por que a zootecnia ela tem essa necessidade científica, que eu considero compartilhada por todas as ciências, né? Por que tem essa necessidade constante de fazer mais pesquisa, de ser mais eficiente, de melhorar os próprios métodos? Bom, porque as necessidades humanas, elas estão constantemente aumentando. Inclusive essas necessidades básicas. Os homens, como a gente aumenta a quantidade de ser humano no mundo, aumenta também a necessidade de produção. Vocês concordam com isso? Sim. Pois é. Então, vocês, como os cientistas, né, de amanhã, os profissionais de zootecnia, talvez tenham, diferente de muitas outras profissões, né, um emprego garantido. Porque essa necessidade aqui, ela dificilmente vai embora. Dificilmente vai embora. O ser humano, ele precisa se alimentar. Tinha até uma pergunta que eu queria ter feito para o professor, mas como o tempo era escasso, eu não consegui perguntar, né? Mas
Eu queria perguntar sobre a questão de produção de carne de insetos, né? Proteína animal, mas que não é dos animais convencionais, né? Gado, ovino, caprino. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas isso faz parte, a gente pode dizer assim, de uma espécie de vanguarda da zootecnia. É assim, pelo menos, que eu vejo, né? Porque o pessoal fala, assim, até onde eu li, pelo menos até onde eu me informei, a produção de carne dos insetos é uma carne muito mais que requer menos recursos, né? Em especial recursos espaciais, né? Se você vai criar um boi, extensão, né? Principalmente, esse gado que vive solto, é uma grande quantidade de terra, né? E eu já ouvi falar que o confinamento em algumas regiões do mundo não é muito sustentável, né? Faz mal para o boi, né? Então, o inseto ele se mostra uma boa alternativa no sentido de que é econômico nesse quesito espacial, né? Quando eu falo assim de limitação dos recursos, eu acho que no âmbito da zootecnia, a questão das propriedades rurais, né, de quem de fato pode produzir o animal, esse fator imobiliário, a gente pode dizer, talvez seja um dos mais complicados de ultrapassar, né? Principalmente se você está pensando em produção de gado, não é? Enfim, isso daí vocês devem saber muito melhor que eu. O que eu queria ressaltar aqui é que a história do desenvolvimento científico, em especial depois, ali em meados do século XVIII, passou a ser vinculado de maneira... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vinculado de maneira muito direta a essa questão bem aqui, a questão da produção. Então, é essa questão que eu quero ressaltar nesse momento aqui. Pessoal, via de regra, a gente tem uma visão da produção como dessa maneira, digamos, imediata que eu coloquei para vocês. Por que que existe, no caso, uma produção tão grande no Brasil de carne bovina? Digamos assim, deixa eu colocar essa questão aqui. Para quê? Peraí, fiz bobagem aqui, só um segundo. Só um segundo, pessoal. Eu, sinceramente, não sei o que eu fiz de errado aqui. Tá bom. Por que temos produção de carne bovina? Eu poderia dar esse exemplo para várias coisas, mas eu quero ficar aqui dentro da área de vocês. Por que temos produção de carne bovina no Brasil? A resposta imediata para isso é porque os brasileiros consomem ou comem carne bovina. Aqui não tem nenhum tipo de surpresa. Bom, então a gente tem primeiro uma necessidade, e depois a gente tem a produção.
Nesse sentido é que eu falei aqui, nesse momento, que a produção é o que... A produção ela vem para suprir uma necessidade básica humana. Esse tipo de produção, pelo menos, né? Existem outras necessidades aqui que eu não estou abordando. A necessidade, então, ela precede na produção a necessidade ela precede a produção. Dessa maneira que eu queria colocar. O mercado, no geral, acreditava-se até um tempo atrás que o mercado como um todo ele funcionava dessa maneira. O mercado, ou o sistema de produção, mesmo o de produção industrial, ele servia para suprir as necessidades humanas. É claro que, com o advento da Revolução Industrial, a gente acreditava que estava tudo muito arranjado para que as coisas entrassem em um certo equilíbrio. Porque já houve um tempo, só para eu colocar aqui para vocês dessa maneira, em que a necessidade tinha um nível X, né? As pessoas tinham a necessidade de um tanto de alimento e a produção era, sei lá, meio X. A produção estava aquém da necessidade humana, de fato, né? Do que era necessário para a produção, para suprir as necessidades humanas de um local. Com a Revolução Industrial, esse nível passou para, sei lá, eu não tenho uma estimativa aqui, mas ficou muito claro que a produção, então, com a Revolução Industrial, a produção passou a múltiplo X, né? Então, eu não sei quantas vezes, mas aumentou de maneira exponencial. E a necessidade humana, houve um tempo que não acompanhava essa grande produção a mais, a gente pode falar, acima do que o homem precisava, de fato. Então, alguns economistas, e inclusive matemáticos e filósofos, eu vou colocar aqui como Keynes, e também Russell. Esse daqui é um matemático filósofo, esse aqui é um economista extremamente famoso. Ele falou assim, olha, já houve um tempo em que o homem tinha que trabalhar algo em torno assim de 10 horas para pagar uma hora de iluminação noturna. Ter uma vela em casa já houve um tempo, né? Era isso que... isso daqui está estimado um pouco em... Eu esqueci o nome desse... É um economista um pouco antigo. Ele estima assim, já houve um tempo em que uma pessoa comum, um trabalhador comum, tinha que trabalhar 10 horas para ter uma hora de iluminação em casa, à noite, né, com velas. Com a Revolução Industrial, esse cálculo aqui tinha caído assim, para 30 minutos. A pessoa trabalhava 30 minutos e ela tinha uma hora de iluminação em casa. Esse cálculo até hoje existe, né? Porque a gente paga pela energia que a gente tem em casa à noite, né? A energia da lâmpada, no caso. Né? Mas isso se tornou muito mais eficiente. Então, Keynes e Russell, eles pensavam assim, o homem, a ideia básica deles, né? O ser humano tem um número limitado de necessidades.
Mas a produção que se fazia na época, a produção industrial, ela já superava em muito essas necessidades aqui. Então, a estimativa deles é, se o homem antes tinha que trabalhar tanto para produzir uma vela ou produzir um alfinete, e agora não tem que trabalhar tanto por causa das máquinas, né? Isso vai fazer com que todo mundo que precise, vamos dizer que a sua família precisasse de 3 velas por noite, né? O custo dessas velas iria cair, o custo, e todo mundo, no caso, né, teria uma grande distribuição de velas. Então, todo mundo teria uma vela em casa e, bom, você nem teria, no caso, a indústria de velas não teria nem que trabalhar tanto, né, porque tudo era mais eficiente, todo mundo teria velas, e que era o padrão da iluminação noturna. E Keynes e Russell, eles tinham um prognóstico muito interessante, né? Que eles falavam que nos dias de hoje, como a gente vive agora, né? Todo mundo teria emprego, todos com emprego, e as pessoas só teriam que trabalhar algo em torno de 4 horas ao dia, no máximo. Quatro horas ao dia. Vocês conseguem entender qual é o raciocínio que está por trás disso? Por que as pessoas não teriam que trabalhar tanto ao dia? Porque a Revolução Industrial, ela aumentou muito a produção. Se aumentou muito a produção, todo mundo teria como satisfazer as suas necessidades básicas. A produção era muito eficiente, muito mais eficiente do que precisava ser. Logo, se antes as pessoas tinham que trabalhar muito para compensar essa produção, por exemplo, trabalhando na terra de maneira medieval, né, criando os animais de maneira artesanal, a gente pode dizer assim, com a era da produção, a gente teria plena disponibilidade de produtos, não teria que trabalhar tanto para produzir aquele mesmo número de produtos, logo as horas trabalhadas ao dia cairiam. Elas iriam cair, necessariamente. Isso era, claro, eu estou falando assim, um prognóstico, né? Mas esse prognóstico do Keynes e Russell, hoje a gente sabe muito claramente, né? Ele estava totalmente furado, né? Não tinha o que eles pensavam que ia acontecer, simplesmente não aconteceu. A grande questão é, o que deu errado? O que está errado aqui? O que está errado, pessoal, é que as necessidades humanas, elas não são, a gente pode colocar um termo, talvez elas não são constantes. Então, a necessidade, esse é o erro, necessidade humana não é constante. Você quer um exemplo dessa necessidade que não é constante? Nesse momento, eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo essa aula aqui têm um objeto em mãos, na mão de vocês, que não era uma necessidade, não era algo vital para vocês há 12 anos atrás, ou há 10 anos atrás, a gente pode colocar assim, dependendo da idade de vocês, né? Que é um celular. Veja, o celular nem sempre foi uma necessidade humana tão forte quanto é hoje. Né? Isso foi uma coisa, ou talvez uma necessidade humana que surgiu e é nova. Né? Então, vamos pensar em outro exemplo aqui. A necessidade de tomar refrigerante.
O refrigerante é outra necessidade humana que não existia até pouco tempo atrás. Existem muitas pessoas, e a produção justifica isso, né, que veem como uma necessidade básica ter refrigerante em casa. Ter refrigerante em casa. Então, o erro que eu diria das avaliações do Keynes e do Russell era não contar que a necessidade humana ela estava em constante reforma. A partir do momento que as necessidades básicas, a gente pode colocar assim, alimentação, aquecimento, tudo bem, sem problema. Sem problema. Tá, sem problema, Thaís. A aula vai ficar gravada também. A partir do momento em que o homem supriu essas necessidades básicas ou de, sei lá, lazer, que o homem cria novas necessidades. Novas necessidades. Então, essa era que a gente chama aqui a era da produção. Só um segundo. A era da produção, com esse reconhecimento aqui da constante renovação da produção, a gente passou para uma era que a gente costuma chamar dentro da filosofia como a era da superprodução. A gente reconhece que houve um momento histórico em que o homem, o ser humano em especial, ele estava com todas essas necessidades aqui supridas praticamente. De modo que Keynes, aqui eu vou repetir mais uma vez, eles entendiam que a produção não precisava aumentar mais, porque o homem já tinha suprido as necessidades que eles consideravam que deveriam ser supridas, né? E a técnica, a gente pode colocar os detentores dos meios de produção, eles colocaram novas necessidades para o homem. Essa aqui talvez seja aqui um momento meio decisivo no nosso curso. Deixa eu só desligar aqui. Um momento meio decisivo no nosso curso aqui, porque essa análise aqui, ela é feita em especial por pessoas que estão analisando o fundamento da produção capitalista. Não necessariamente é uma análise que a gente pode dizer marxista da coisa. Não necessariamente marxista. Mas é um fundamento da produção capitalista. Em que sentido que é o fundamento da produção capitalista? No sentido de que a produção, seja lá qual for a necessidade que ela conseguiu suprir, novos tipos de produção e novos tipos de necessidades vão surgir na sociedade. Esse é o ponto. Eu tiro aqui para vocês, eu tirei aqui, no caso, 2 exemplos que mostram. E aqui, mais uma vez, esse tipo de reflexão sobre produção ou superprodução, né? A superprodução a gente pode definir como a produção que visa
suprir as novas necessidades além do que anteriormente seria considerado básico. Isso porque o que a gente considera básico, ele varia com o tempo. Naturalmente, varia com o tempo. Eu dei o exemplo para vocês do celular. Eu acho que ninguém aqui duvidaria que o celular é um item básico hoje para o ser humano do ano de 2021. Não é? Tecnicamente, a estatística diz que vocês, nós aqui, eu incluso, nós ficamos pelo menos 4 horas ao dia olhando para o nosso celular diretamente. Olhando para o nosso celular diretamente. O tempo de duração da sua bateria pode te dizer que esse número de 4 horas seja até maior. Digamos, um celular comum tem 6 horas de tela ao dia, né? E bem possivelmente ao fim do dia a sua bateria já está no fim, né? Então, às vezes esse número de 4 horas ele é até um número que estima abaixo do que realmente acontece pessoalmente. A gente tem o celular hoje como uma necessidade básica. E não é uma necessidade básica no sentido em que a alimentação e o aquecimento e até o lazer é uma necessidade básica, né? No sentido que não é feito, não é necessário para a nossa sobrevivência. A grande questão, e esses são os analistas do fundamento da produção capitalista, é que o capitalismo, no momento em que ele consegue suprir uma necessidade básica pela sua técnica de produção, né? Técnica essas que vocês vão contribuir, eles conseguem implantar, no caso, né, e existem recursos para isso, como o como os recursos da propaganda, implantar novas necessidades que daí justificam outro tipo de produção, a superprodução. Então, o que eu estou querendo... Existe um exemplo, aí talvez vocês sejam muito novos para saber esse exemplo particular, né? Mas há muitos anos atrás, a Coca-Cola ela começou uma campanha pelo mundo de colocar a Coca, o refrigerante Coca-Cola, como uma bebida de Natal. Uma bebida que as pessoas consomem em família no Natal. E existiam propagandas que eles colocavam na TV, que era um urso polar dirigindo um caminhão em um terreno, uma região com bastante neve, e daí ele entregava a Coca-Cola nos locais, e todo mundo em família, aquele Natal bem tradicional americano. E, bom, aquilo incutia um pouco, vinculava a questão da Coca-Cola com a celebração do Natal. Eu sou paraense, né? Então eu nunca vi neve na minha vida. Mas aquela propaganda meio que incutia a imagem que a gente tem do que é o Natal, que é, no fim das contas, uma celebração religiosa e não propriamente comercial, mas vinculava a celebração do Natal com o consumo de Coca-Cola. De modo que, hoje em dia, ter uma Coca-Cola em celebrações como essa do Natal é praticamente uma coisa comum, uma coisa muito natural. A propaganda, em especial, ela tem um lugar assim de análise muito forte, mas apenas para representar o seguinte, que na era da superprodução, a produção
ela precede a necessidade. Então, se consegue incutir novas necessidades e a produção ela vem antes. Essa é a grande questão da nossa era, né, da superprodução. Isso, naturalmente, coloca o mundo da produção como um todo em certo dilema. E esses dilemas eu considero que são dilemas éticos. Você quer ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo que é muito atual, e um exemplo que poderia nos botar para refletir essa era aqui da superprodução? Ou seja, uma produção que não é voltada diretamente para suprir uma necessidade básica, o preço da carne bovina no Brasil. Veja, o preço da carne bovina no Brasil nunca esteve tão alto no mercado brasileiro interno, nas prateleiras do supermercado. Nunca esteve tão alto. E as exportações para a China, a gente sabe, elas foram embargadas, né? A China interrompeu a produção, a importação de carne brasileira. Por que vocês acham que o preço da carne no Brasil não cai? Porque a gente sabe que tem esse grande dogma da economia, né? Que os preços, só colocar aqui uma observação, os preços eles são regulados pelo que o Adam Smith chama de mão invisível. Vocês já tiveram contato com isso? Pessoal, alguém sabe alguma coisa disso? Não sei, professor. Isso aqui é uma teoria econômica básica, mas ainda muito utilizada em alguns textos, em algumas explicações. Segundo Adam Smith, os preços que chegam para o consumidor, como nós, eles são regulados pelo que chama de mão invisível, que é, no fim das contas, a mão invisível do mercado, é uma espécie de autorregulação do mercado por um equilíbrio entre oferta e procura. Oferta e procura vocês devem ter escutado. Oferta e procura. Logo, vamos colocar aqui situações, né? Se a oferta está baixa, tem pouca carne no mercado, para pegar o nosso exemplo, e a procura está alta, isso significa que o preço desse produto vai subir. É isso, então a gente coloca assim, oferta em baixa, mais procura em alta, o preço sobe. Né? Veja, e se a oferta está em alta, mas a procura em baixa ou a procura constante, isso significa que o preço vai cair. Isso aqui é economia aula 001 básica, existem muitas reformas nessa teoria aqui da oferta e da procura, mas a maioria dos economistas ainda acreditam que isso aqui é uma realidade. Se a oferta está em baixa, a procura muito alta, o preço sobe. Se a oferta está em alta, mas a procura está em baixa ou se mantém constante, o preço cai. Veja, mas no caso da carne bovina, que é uma coisa que a gente está enfrentando nesse exato momento, isso não tem acontecido. E a pergunta é, por que não? Por que não? A mão invisível do mercado deveria estar regulando isso. Né? Veja, a realidade é que a produção de alimentos, ela é sim um pouco regulada por essa superprodução aqui. O que a gente tem notado de maneira muito direta é que a noção de produção
a noção de produção e a noção de mercado, de necessidade de produção, esse vínculo aqui, ele tem cada dia mais sendo esquecido. Já não é uma coisa que é levada em consideração no prato do mercado. Recentemente surgiu uma notícia aqui, eu posso colocar aqui para vocês, que é uma notícia que particularmente me deixou um pouco consternado. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês aqui. Essa aqui é uma das notícias. É que eu estou tentando. Aqui. Eu fui bom nisso. Peraí. Agora sim. Eu não estou conseguindo colocar. Deixa eu ver aqui se eu coloco. A notícia é uma notícia do mês passado. Eu não vou conseguir colocar para vocês aqui. É uma notícia do mês passado. Eu posso passar o link para vocês depois. Da CNN. Uma reportagem em que eles atestam que hoje no país, nós temos no Brasil o menor consumo de carne vermelha dos últimos 26 anos. Então, o brasileiro não está consumindo carne vermelha como antes consumia. Isso quer dizer que o brasileiro não gosta de carne vermelha? Naturalmente não. Quer dizer que o preço, no caso, está muito alto. Isso é por falta de oferta de carne? Quer dizer assim, o brasileiro não tem necessidade de comer carne? Claro que não. O brasileiro tem necessidade de comer carne, e muita. O brasileiro é essencialmente um consumidor de carne vermelha. A grande questão é que o abastecimento do mercado interno já não é uma prioridade. Mesmo os preços estando bom, né? E tem uma outra notícia aqui, eu posso colocar aqui até do lado, aí vocês dão uma olhada. A carne que poderia abastecer o mercado interno, ela está sendo estocada para ser enviada para a China, ao invés de abastecer o mercado interno. A grande questão, e é isso que eu queria ressaltar para vocês, é que a produção e a questão de suprir as necessidades humanas, elas já não existem dessa maneira conectada em que a gente pensava que existia. Isso já não existe dessa maneira. As grandes empresas de sucesso hoje no mundo, elas são empresas não que suprem uma necessidade humana, mas que criam uma nova necessidade humana. Uma nova, completamente nova, que não existe. Então, eu coloco aqui, quais são as duas maiores empresas do mundo?
quero ressaltar, pode ser 3, né? Eu acho, vocês podem dizer se vocês concordam comigo aqui, Google, Facebook, que até mudou o nome recentemente, Facebook. Eu vou escolher essas duas aqui, porque elas são as donas das redes sociais. Mas vocês poderiam colocar aqui Apple também, né? A Apple é bem valorizada, né? Apple. Ok. Essas 3 empresas, elas não suprem nenhuma das necessidades básicas do homem. Uma. Existe, claro, uma necessidade aqui de socialização, né? Socialização. Mas essa socialização que a gente reporta como a necessidade básica não tem nada a ver com a necessidade que a gente conhecia, digamos, que Aristóteles vislumbrava como socialização, né? Talvez tudo que a gente tem relacionado com redes sociais, né, que é, no fim das contas, uma empresa que supre uma necessidade humana, que eu não considero básica mais, tem a ver com isso, socialização. Mas essa socialização que a internet, no caso, e as redes sociais, elas colocam para a gente, não visam suprir, no caso, uma necessidade que existia antes. Esse é o meu ponto aqui nesse momento da aula. Eu sei que está ficando... Pode falar, Ângela, manda. O Facebook, principalmente, foi criado como uma ferramenta para estar encontrando pessoas, parentes e amigos que há muito tempo não se viam, que não sabia nem mais do endereço, né? E aí, colocaram, né, como esse tipo de ferramenta, só que hoje quase não é usado mais para esse meio, né? Não, você tem razão. Existe, assim, um fundamento, e você pode me falar até, isso daí tem uma questão de mudança até na diretriz da empresa, né? Todo meio de comunicação, seja ele carta, telégrafo, telefone, por assim dizer, ele visa conectar as pessoas, né? O que eu tenho reputado como não ser uma necessidade... É claro que o homem, antropologicamente, ele é conectado à sua família. Nisso você tem razão. Se o Facebook visasse esse tipo de contato, eu diria, sem dúvidas, que redes sociais, não vou falar Facebook, redes sociais em geral, elas estariam nesse âmbito aqui de necessidades básicas, né? De uma necessidade quase tão forte quanto a alimentação, né? O ser humano, ele sente necessidade de estar em contato com sua família e amigos, né? Isso é justificado por teorias psicológicas, é justificado por teorias antropológicas, né? O homem, assim como o lobo, ele tem uma questão biológica em viver em comunidade e em viver com a sua família, né? Isso tem que ser observado. A grande questão é que o Facebook ele não foca nisso. Não é exatamente esse o tipo de socialização que é priorizado em redes sociais, né? Não é priorizado em redes sociais. Existe isso tem muito a ver até com a mudança de diretriz de empresas como essa do Facebook. Tem uma pesquisa que eu estava lendo até antes da aula aqui, que ela é da deixa eu ler aqui qual é o nome da... uma empresa não, uma sociedade britânica, assim, uma associação, Royal Society for Public Health. A gente sabe que os ingleses hoje, né, o povo britânico, ele é uma da parte da população humana no mundo que mais sofre com problemas mentais.
Depressão em países como a Inglaterra, Escócia, Irlanda, né, os países que são da Grã-Bretanha, sofrem com problemas mentais pelo menos há 20 anos. Né? E as estatísticas têm mostrado que essa, talvez, necessidade de hipersocialização, ela tem sido muito prejudicial mentalmente falando. Eu não sei aqui, vocês podem colocar até no chat aqui, quais de vocês têm rede social? Todo mundo tem? Quem não tem rede social? Você tem, Ângela? Sim. Você já experimentou em rede social? O Eduardo não tem. Pois é. Já teve, Eduardo? Não, pois é. Você é um privilegiado. Quem já teve rede social, ou quem ainda tem, pode dizer se já experimentou um sentimento de ansiedade com rede social. Com rede social. Não gosto muito de me expressar assim, sentimentos pessoais em rede social. Pois é, mas a gente sabe, eu pelo menos, eu posso contar a minha experiência aqui, né? Com rede social, muitas vezes você experimenta um pouco assim de ansiedade. Eu digo não você falar na rede social que você está se sentindo ansioso, mas você, enquanto usuário de uma rede social, esse meio de comunicação que era para te colocar em contato com seus parentes e tudo mais, ou seus amigos, ele te coloca, às vezes, em uma posição de ansiedade mesmo. Algo que parece que está te prejudicando emocionalmente. Né? Aqui, essa pesquisa, eu posso passar aqui para vocês, né? Ela traz diversas estatísticas aqui em relação às mudanças psicológicas que ocorreram depois dessa era das redes sociais. Né? O Facebook hoje, que é a rede social mais utilizada no mundo, né? Dizem que ela já tem mais de 2 bilhões de usuários ativos, né? De pessoas que utilizam o Facebook diariamente. Né? Isso, assim, em populações até 25 anos, né? Essa é uma das estatísticas que mais me impressionou, falou que houve um aumento até a população com até 25 anos em 70% em distúrbios emocionais. Né? Isso na Inglaterra, que é onde a pesquisa foi feita, é alarmante, porque desde 2000, suicídio já é a segunda maior causa de morte no Reino Unido, né? Só perde para acidentes de trânsito. Então, já é uma população que sofre com distúrbios mentais. Né? E existem hoje analistas que falam que essa necessidade de socialização que o Facebook alega suprir, né, e que a gente acha que é uma necessidade básica, na verdade é fruto de uma ciência, e a gente pode colocar dessa maneira aqui, feita para nos tornar viciados. Né? Nos tornar viciados. Existem diversas denúncias, a gente tem até uma do Facebook, que é bem recente, né? Mas existem diversas denúncias que mostram, as estatísticas dessa pesquisa que eu falei da Royal Society também mostra que o Facebook, a rede social em geral, chega a ser tão viciante, no caso a questão aqui é o vício mesmo, quanto o álcool, vício em cigarro ou nicotina, ou mesmo o álcool. Então, a questão aqui a gente tem que ver se é de fato suprir uma necessidade que existia antes ou não. A minha visão é que o Facebook, isso não é à toa que essas daqui são empresas que estão relacionadas a redes sociais necessariamente, né? A Apple também produz celulares e tudo mais, né? Mas elas têm relação com uma coisa que não é uma necessidade básica mais. Que não é uma necessidade básica.
os desenvolvimentos científicos que a gente vê hoje em dia, né, nessa análise macro, viu, pessoal? Não estou fazendo uma análise pontual das práticas científicas que envolvem o Facebook, principalmente relacionadas à ciência da computação. Não é disso que eu estou falando, né? Mas é muito interessante você ver que hoje as maiores empresas do mundo, elas estão relacionadas com uma coisa que não tem a ver com o que a gente poderia pensar que é a maior necessidade humana. Uma empresa do ramo de alimentos, por exemplo. Por que não é? Minha tese, a tese que eu quis colocar nessa aula aqui, é que nós vivemos hoje uma era de superprodução, por uma necessidade biológica, mas elas são implantadas as necessidades, né? E que a produção ela já não tem um vínculo necessário com uma necessidade humana prévia, né? A produção ela cria a necessidade, né? Essa do ponto de vista social-democrata, dessas teorias econômicas desenvolvimentistas, né? E não teorias econômicas que a gente poderia chamar de neoliberal, né? Isso é dos grandes questionamentos, né? Eu vejo que eu não estou nem entrando aqui no tema do marxismo aqui, né? Porque o marxismo ele teria uma objeção muito frontal com essa questão da produção aqui. Em alguns momentos até um pouco falha, eu diria, né? Porque não conseguiu antecipar esse tipo de coisa aqui. Alguém? Não, tudo bem. É que a produção, da maneira como a gente vê, ela já não tem esse vínculo com as nossas necessidades humanas. Era isso que eu queria colocar aqui para vocês, necessariamente, né? E talvez eu espero que isso aqui sirva como uma espécie de mote reflexivo mesmo na profissão de vocês, né? Eu considero que isso daqui tem, pegando assim o que o professor falou na última aula, né? Que a zootecnia tem que formar bons cidadãos também, né? Isso daqui é um aspecto que existe necessariamente, né? Vocês, como trabalhadores da zootecnia, podem fazer alguma coisa com isso, assim, pessoalmente? Pessoalmente, eu acho muito difícil. Porque, assim como a produção é regulada por essas grandes companhias e por essas novas necessidades, por exemplo, como a necessidade celular, como a necessidade de rede social, a gente sabe que o trabalhador ele não tem muito para onde ir, né? Vocês, assim que vocês saírem da faculdade, e até durante a faculdade, vocês vão ser obrigados a procurar emprego, não é? E se o emprego de vocês forem para um lado de uma produção, que existe também essa produção dentro da zootecnia, né, de carnes. Não sei se vocês acompanham esse mercado, eu acho interessante, né? Carnes como aquele do boi japonês, que eu esqueço o nome. Eu não sei se é algo assim como o Aigu, uma coisa assim. Né? Que não tem... a carne são centenas de dólares o quilo, né? É para um público assim muito muito abastado, com pessoas com muito dinheiro, né? Se vocês forem convidados, chamados para trabalhar em uma empresa dessa aqui, vocês não têm outra opção, pois é uma questão financeira de sobrevivência, se não aceitar esse emprego. Não existe uma questão ética direta que eu possa colocar para vocês para não aceitar o emprego em uma empresa que não visa alimentar o mundo, né? Apesar de no mundo a gente ter muita fome. Mas é que o trabalhador ele é obrigado a se submeter a isso. Precisa do dinheiro, precisa sobreviver, né? E as pessoas querem viver bem. Mas é interessante que essa aula de filosofia dê para vocês aqui uma perspectiva.
Eu acho que essa é a missão dessa aula, né? A perspectiva do porquê existe uma carne no mercado que custa, sei lá, $600 o quilo, né? $600 o quilo, enquanto a gente sabe que hoje no mundo existe 1 bilhão de pessoas passando fome. Passando fome. Bom, por que que existe ao mesmo tempo esse tipo de produção, e esse tipo de produção tem muito sucesso, e tem 1 bilhão de pessoas passando fome? Bom, pela justificativa da superprodução que eu mostrei para vocês. Produção e necessidade humana já não tem uma relação tão básica, já não tem uma relação direta. Por que que o preço da carne no Brasil não cai, apesar da oferta estar gigantesca a ponto das empresas frigoríficas estarem estocando as coisas em container? Bom, porque necessidade básica humana e produção já não tem uma relação indireta, existe apenas uma relação indireta. Então é isso, alguma questão, pessoal? Pode fazer algum questionamento, alguma coisa que vocês não concordam também. Eu acho que eu digitei o nome daquela carne ali errada. Vocês não me corrigem. Deixa eu ver aqui. Tem um N. Bem de... Não, é o AGU. Dessa maneira aqui. Tudo bem, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês. Na aula que vem, a gente vai entrar em uns temas mais específicos de ética da pesquisa científica, ver alguns casos emblemáticos, daí agora de prática científica mesmo, tá? Não de um aspecto geopolítico da produção e da prática científica, né? Então é isso. Boa tarde para vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar no grupo. Ok? Ok, professor. Boa tarde. Tchau, Ok, tchau. professor. Tchau, tchau.